Senhor a todos, amém, amados? Nós vamos orar ao Senhor nesta hora, antes de nós estarmos abrindo as nossas Bíblias para lermos o texto. Vamos orar? Abaixa a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esta bênção de estarmos na casa do Senhor, pelo privilégio de te prestarmos culto. Obrigado, Senhor, pela presença do Teu Espírito em nós e no meio de nós. Nós desejamos que Ele continue agindo neste lugar. Nós precisamos aprender da Tua palavra, nós precisamos ser dirigidos, guiados, nós precisamos ser transformados, Senhor, pelo poder da palavra do Senhor. E para isso, Senhor, o Teu Espírito precisa falar conosco. Por isso nós oramos pedindo que Ele tenha liberdade neste lugar, neste culto, que Ele encontre corações abertos para receber a palavra do Senhor. Eu oro para que a Tua palavra possa ter a função e o poder que o Senhor já determinou para ela, em nome de Jesus, em cada coração. Que o Senhor use a minha vida para a honra e glória do nome do Senhor e para abençoar estes irmãos. Que eu seja um canal das Tuas bênçãos, Senhor. Nós oramos pedindo que o poder da Tua palavra possa transformar vidas, possa transformar situações, em nome de Jesus. Eu entrego este momento na direção, no comando do Teu Espírito e me sujeito a Ele de bom grado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 ao versículo 11. E também vamos ler Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 29. Amém? Vamos lá. Todos já acharam 2 Coríntios? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Agora vamos para Marcos. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, seria o segundo evangelho. Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 29. Amém? Quem achou, diga achei. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a
colheita. Amém, amados? Hoje nós vamos estar falando sobre o princípio da semeadura e colheita. Nós estamos na série Libertação Financeira e hoje é o último domingo, desta série. Nós terminamos hoje a última mensagem. E antes que eu entre propriamente dito na mensagem de hoje, que vai falar sobre o princípio da semeadura e colheita, ou a lei da semeadura e colheita, eu quero dar assim uma revisada naquilo que a gente recebeu, naquilo que a gente aprendeu durante esses 4 domingos, os 3 para trás, do mês de março. Amém, amados? Então vamos lá. O que nós aprendemos sobre a questão da libertação financeira? A primeira mensagem foi falado o quê? Foi falado a respeito do conhecimento. Diga conhecimento. É importante que nós conheçamos, a luz entre, conhecimento é luz. Para quê? Para que nós entendamos determinadas coisas que não entendíamos antes. Então, a primeira mensagem falava a respeito do conhecimento da prosperidade divina, que é uma realidade. Porque fica aquela dúvida e aquela guerra, de que não se pode, crente não pode ser rico, ou crente também não pode ser pobre, e não pode se pregar sobre prosperidade, ou está se pregando demais sobre prosperidade. Então fica aquela luta, aquela guerra. Mas o que precisamos aprender e entender, e já falamos isso na primeira ministração da série, que a prosperidade é de Deus. Deus é que a instituiu para abençoar os homens, e ela é uma realidade, amém? Deus é aquele que nos abençoa, que nos coroa de todos os benefícios, e unge as mãos dos homens para adquirir riquezas. Por quê? Porque riqueza e glória vem somente dele. Na segunda série, na segunda ministração da série, foi falado sobre Mamon, o Deus da riqueza mundana. Quem é ele? Jesus Cristo disse: você não pode me servir a Deus e a Mamon. Colocou Mamon como um Deus. Não se pode servir a Deus e a riqueza mundana. Por quê? Porque os dois vão te dominar. E não pode os dois juntos te dominar. Se Deus te dominar, a riqueza mundana não vai te dominar. Mamon não vai te dominar. Você não pode ser possuído pela riqueza, mas você pode possuir a riqueza. Amém? Então, falamos sobre Mamon, os perigos da ação de Mamon. Quem é Mamon? Mamon é aquele que traz a ganância, o consumismo, a ostentação, a avareza, o desespero, a ansiedade, e que tudo isso gera o quê? A infidelidade a Deus e a consequente miséria. Amém, amados? Estão aí, amém? A outra ministração da série Libertação Financeira, sobre os fatores que impediam a prosperidade. O pastor falou um número deles, eu vou citar todos eles. O primeiro fator que impede a prosperidade: rejeitar a instrução, não desejar aprender, não desejar conhecer. O que Deus nos fala é para nossa bênção, é para nossa libertação, é para o nosso livramento, amém? Outra coisa que impede a prosperidade é a preguiça. Lá em Provérbios capítulo 20, versículo 13 diz: não ames o sono, para que não empobreças. Abres teus olhos e te fartarás de pão. A preguiça impede a prosperidade. A outra coisa que impede a prosperidade é o egoísmo. Lá em Lucas 6:38 diz: dê e lhe será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vão ser o quê? Deitado no vosso regaço. Porque com a medida que vos medires, que você medir, você será medido. Então o egoísmo te impede de ser
próspero. O outro impedimento é a ingratidão. Lá em Deuteronômio 8, versículo 17 e 18, o Senhor advertiu o seu povo quando entrou na terra prometida, dizendo o seguinte: não digam, depois que vocês entrarem na terra, a minha capacidade e a minha força, a força das minhas mãos, ajuntaram toda essa riqueza. Mas te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá a capacidade de produzir riquezas. Amém? A ingratidão faz com que haja empobrecimento e a prosperidade vai embora. A quarta coisa, não perdoar. A palavra de Deus diz que quando você vir ao altar trazer uma oferta e você ali se lembrar de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa no altar a tua oferta e vai reconciliar-se com o teu irmão. Amém? Por quê? Porque o Senhor, o justo juiz lá do céu, está vendo tudo, e isso seria perigoso para a sua vida. Então a palavra de Deus está dizendo que isso é um impedimento. Está em Mateus 5, 23 e 24. Outro impedimento para a prosperidade. Isso tudo é revisão, por isso que eu estou falando rápido. Maldições hereditárias. Tem isso, pastora? Tem. Maldições são pecados cometidos, não arrependidos, não perdoados, amém? Não confessados, e onde houve um pecado, cometeu-se uma quebra da lei de Deus, ali fica a presença de uma maldição, uma ação de demônios que começa a amarrar a nossa vida. Maldições hereditárias. De quê? Da miséria, maldição da língua, da oferta bichada, da desonra aos pais e autoridades, do mau caratismo, que é o não cumprimento de compromissos, jogos de azar, mentiras para se beneficiar, reter o que é do outro, sociedade com o ímpio. Tudo isso é maldição hereditária. Vem atrás. Às vezes não se sabe por que está sofrendo um roubo hoje, mas lá atrás foi praticado uma destas coisas. A maldição da miséria reteve, vivia debaixo da avareza, ou as pessoas do passado, os familiares, ou a própria pessoa lá para trás, era tão avarento, capaz de roubar dos outros. Ou então a língua vivia se amaldiçoando. Isso tudo traz maldição, e a maldição de você não conseguir prosperar. O outro impedimento à prosperidade: ódio e rejeição a Israel. Mas como assim, pastora? Israel como povo de Deus, como nação mesmo, Israel, nação, tá? Lá do Oriente. O Senhor Deus diz assim na sua palavra, que nós devemos amar a Israel, porque prosperarão aqueles que te amam. Amém? Então, o ódio a Israel, todos os países que fazem aliança com Israel, que abençoam Israel, são abençoados. Mas aqueles que amaldiçoam são amaldiçoados. Isso é promessa. Está lá em Abraão: te abençoarei, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso é muito, muito, muito sério. A outra coisa que atrai também impedimentos à prosperidade é o roubo a Deus. Como que nós podemos roubar a Deus? Lá em Malaquias, capítulo 3, a palavra de Deus, a partir do versículo 10, a palavra de Deus diz o seguinte: roubará o homem a Deus? Uma pergunta ele faz ao povo. E aí o próprio povo responde, né? O próprio Senhor responde, o povo responde: em que temos te roubado, Senhor? E o Senhor responde em contrapartida: nos dízimos e nas ofertas. Então, faltar com o dízimo e a oferta é a Bíblia que diz: eu estou roubando a Deus. Isso impede a prosperidade.
E por último, não servir a Deus com alegria. Isso são os fatores que impedem a prosperidade. Isso foi falado durante os outros cultos. Mas hoje vamos falar sobre o quê? O princípio da semeadura e colheita, ou a lei da semeadura e colheita. Queridos, a lei da semeadura e colheita rege toda a nossa vida. E não somente a área financeira. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. Então é uma lei. Esta lei rege toda a nossa vida. Ela, na realidade, refere-se ao quê? É um modo geral. De um modo geral, é a consequência dos nossos atos. E ela não somente está na área material, financeira, mas na área espiritual, mas na área social, na área de relacionamentos, em todas as áreas da vida humana. Esta lei, ela se manifesta, querendo eu ou não. Não tem como escapulir desta lei. Aí você perguntaria, como funciona o princípio da semeadura e colheita? Porque é importante nós conhecermos a respeito disso. Disso depende a nossa libertação financeira. Se nós não entendermos esta lei, e mais do que entendermos, se não a obedecermos, se não estivermos dentro desta lei, cumprindo o que a palavra de Deus diz, nós jamais seremos libertos financeiramente. Porque esta lei rege toda esta situação. O princípio da semeadura e colheita tem regras. Estas regras é que eu vou passar para os irmãos, porque são regras libertadoras, tá? Quais as regras da lei da semeadura e colheita? A primeira regra que eu e você devemos saber sobre o princípio, sobre a lei da semeadura e colheita, é que somente colhe quem planta. Olha o que diz o Salmo. Abra sua Bíblia aí no Salmo 126. Salmo 126, versículo 5 e versículo 6. É até um texto conhecido. Salmo 126, versículo 5 e versículo 6. Diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Eclesiastes. Eclesiastes fica antes de Isaías, para frente de Salmos. Capítulo 11, versículo 1. Amém? Diz assim Eclesiastes. Achou Eclesiastes? Tem aí na sua Bíblia? Amém? Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Amém? E o texto de Marcos que nós lemos aí, do capítulo 4 de Marcos, que fala sobre o agricultor. Jesus Cristo falou sobre o que é o reino de Deus, o que é a vida na realidade. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Versículo 28. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. E versículo 29. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Então o homem lança a semente sobre a terra. A primeira regra desta lei é que somente colhe quem planta. Muitas das vezes nós queremos colher aquilo que não plantamos. Queremos colher o que nunca plantamos. E não existe mágica. A primeira regra desta lei é plantar. E é plantar a semente que eu quero colher, o fruto. Jesus Cristo disse que o agricultor, ele semeia para depois ele colher. Isto é o reino de Deus. O Salmo diz
que aquele que semeia vai com alegria, no final, colher os seus frutos. Então é necessário semear. Então a primeira regra desta lei é plantar. Eu preciso aprender a plantar. Vira para o teu irmão, você precisa plantar, irmão. Queridos, como eu disse, este princípio da lei da semeadura e colheita, ele envolve toda a nossa vida. Nós, muitas das vezes, desejamos colher atenção, carinho, amor, mas nós não plantamos isso na nossa vida. Nós queremos colher honra, respeito, mas só o que nós plantamos é desonra. Nós queremos colher uma vida de paz, mas o que temos plantado durante toda a vida para trás é guerra, é contendas, é confusão. Nós queremos colher coisas boas, mas nós não semeamos coisas boas. E em matéria de finanças, se eu desejo colher dinheiro, bens materiais, coisas boas, eu preciso plantar financeiramente. Não existe mágica. Eu preciso obrigatoriamente plantar. Assim como no plantio natural, você precisa de uma semente para depois ter um fruto. Você tem que plantar aquela semente para você colher fruto numa árvore que vai nascer. Assim também é na dimensão espiritual. Nós precisamos aprender a semear na dimensão espiritual. A Bíblia diz: quem semeia, mesmo que com sacrifícios, voltará sem dúvida com a colheita. Vira para o teu irmão e diz para ele: se você semear, você certamente vai colher. Aleluia. Jesus Cristo ensinou isso sobre o agricultor. O apóstolo Paulo, ele disse: o que o homem plantar, isso ele vai colher. Então, se eu quero colher na área financeira, eu preciso plantar na área financeira. Não adianta eu plantar oração, eu plantar jejum, porque eu vou colher a nível espiritual oração e jejum. Coisas espirituais. Eu preciso plantar uma semente financeira. Eu preciso plantar uma semente financeira no reino de Deus, se eu quero colher coisas financeiras. Senão não tem como. Somente colhe quem plantar. Amém, amados? A segunda regra que nós precisamos entender desta lei espiritual, da semeadura e colheita, é que Deus é quem dá e multiplica a semente. Diga: a minha semente não é minha, ela vem de Deus. Amém. 2 Coríntios, capítulo 9, que foi o texto que nós lemos aí no início. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, 10 e 11, diz assim: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Versículo 10 e 11. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Queridos, na realidade, nem aquilo que nós semeamos é nosso, nem a semente é nosso. Nós temos aqui ministrado muitas vezes no horário dos dízimos e das ofertas a respeito daquilo que pertence ao Senhor. E obviamente aquilo que pertence ao Senhor é simplesmente tudo.
O Salmo 24, versículo 1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Então tudo pertence a Deus. Até mesmo a semente que nós temos para semear vem de Deus. E detalhe, o Senhor nunca deixa ninguém sem a semente. Então nós precisamos saber discernir isto, que Deus coloca nas nossas mãos uma semente, e que a semente, ela precisa ser plantada e não comida. Se eu comer a semente, eu não vou poder colher. Eu vou entrar num processo de miséria. Mas a Bíblia diz que quando Deus me dá a semente, Ele é poderoso para fazer multiplicar a minha sementeira. Diga amém, aleluia. E por que Deus nos dá a semente? Ele nos dá a semente com dois propósitos. O primeiro deles é suprir a nossa própria necessidade. Ele deseja que as minhas necessidades sejam supridas. Então Ele nos dá uma semente. Esse é o primeiro propósito. E depois, qual é o segundo propósito quando Ele dá a semente? O propósito é que uma vez eu abençoado, eu possa semear na vida de outro. Amém? É importante nós entendermos que Deus tem propósitos para todas as coisas. Nós só pensamos em nós. Lembra que nós falamos sobre um dos impedimentos da prosperidade que eu acabei de citar aqui? Um deles é o egoísmo. Quando nós não entendemos isso, nós ficamos debaixo desta sentença e somos impedidos de prosperar. Por quê? Porque só olhamos o nosso umbigo. Só olhamos a nossa necessidade. Quando Deus, ao dar uma semente, Ele visa duas coisas: a minha necessidade e a minha capacidade de abençoar. Então é importante que eu use a semente de forma correta, como a Bíblia me ensina, porque é Ele que me dá. Ele me dá a semente e Ele próprio multiplica a semente. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7, olha o que diz lá esse texto, é o texto de uma viúva. 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Diz assim, é uma história, eu preciso ler para que você entenda, amém? Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém, amados? O Senhor é que nos dá a semente para multiplicar. Aquela mulher, esta mulher que perdera seu marido, né? Seu marido morrera, ela estava viúva e as dívidas do esposo estavam sendo cobradas pelo credor. E naquela época, quando a pessoa não tinha como pagar as dívidas, eles pegavam os filhos daquela família para servirem de escravos. E ela foi pedir ajuda para o profeta Eliseu, porque o seu marido era discípulo do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu fez uma pergunta para ela: o que você tem em casa?
Em outras palavras, qual a semente que Deus te deu? Qual a semente que tem lá na sua casa? Qual a semente que tem nas tuas mãos? Porque ninguém fica sem semente. Todos temos uma semente. No caso desta mulher, era apenas uma vasilha com azeite. O profeta perguntou para ela: o que você tem em casa? Deus nos dá a semente para multiplicar. O objetivo de Deus me dar a semente não é para eu usá-la, não é para eu comê-la, mas é para eu semeá-la, plantá-la. Esse é o objetivo. Por quê? Porque Deus quer multiplicar a minha semente. Diga aleluia. Diga: eu não vou comer a semente que Deus tem me dado, mas eu vou plantá-la e vou comer o melhor desta terra. Aleluia, glória a Deus. O Senhor deseja que eu e você entendamos isso, que é Ele o dono da semente. O que nós temos feito muitas das vezes, nós temos retido, nós temos guardado, e a nossa vida como cristãos não tem prosperado. E aí o que nós fazemos? Ficamos bravos com Deus, começamos a agir de forma rebelde, de forma ruim, começamos a usar a nossa boca para praguejarmos, começamos até ter atitude estrambelhada. Vou embora da igreja, vou desaparecer, porque Deus não me abençoou. Ei, acorda, Deus tem te dado semente para você plantar. Então plante. Não é para comer a semente, mas é para plantar. Eu já contei essa experiência aqui certa vez. Você já deve ter ouvido isso da boca do próprio irmão. Eu ouvi o testemunho daquele irmão Regis Danese, que é um cantor, que foi um cantor secular e hoje é um cantor gospel. Ele estava recém-convertido, e quando eles saem do mundão, né, da vida secular, do trabalho secular, principalmente se são celebridades, eles têm muita dificuldade depois, porque se eles não pararem definitivamente com todos aqueles outros trabalhos, eles vão sendo amarrados, eles vão sendo espiritualmente embolados, enfim. E se eles param, eles começam a ter muita retenção. Então, o padrão de vida, que era lá no alto, vai lá para o chão. E eles começam a passar necessidades. E segundo eles estavam muito apertados já. Ele já tinha cancelado todos os outros compromissos de cantar, né, músicas que não eram evangélicas. E a coisa estava muito difícil. E em um culto que eles estavam, numa igreja onde eles se converteram, estava pregando-se exatamente sobre a lei da semeadura e da colheita. E foi falado a respeito de semear para se colher. E que Deus dá a semente para cada um de nós. Não importa o tamanho dela, importa é que creiamos, e nós já vamos falar sobre isso. E aí foi dito por profecia que havia uma pessoa ali, que Deus tinha um propósito de, através daquela semente que ele havia dado, multiplicar de tal maneira para mudar a sorte daquela pessoa, porque aquela pessoa estava passando por um problema financeiro muito grande, mas ele precisava depositar aquela semente. E aquele irmão olhou para a sua esposa e disse para ela: você está sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo? Ela começou a chorar e disse: sim, nós vamos semear a nossa semente, nós não vamos comê-la. E a semente deles era apenas uma reserva de R$5.000.
valor que ainda tinha sobrado do trabalho antigo. E ele disse para ela: você deseja fazer isso? Eu preciso da sua concordância. E ela disse a mesma coisa para ele. E os dois concordaram que iam semear aquela semente no reino de Deus. E semearam aquele valor de 5.000 reais na casa do Senhor. E foram embora. Jesus Cristo disse que quando o agricultor semeia a sua semente, ele semeia e vai descansar. Porque a terra por si só vai produzir. E depois vai vir a espiga para ser colhida. Há um tempo, diga tempo. Há um tempo para se colher. E durante esse período é necessário a fé. Queridos, sabe o que aconteceu com o irmão e cantor Regis Danese? Ele fez uma música que você cantou muitas vezes. Aqui na igreja já se cantou muitas vezes. Lembra dela? Entra na minha casa, entra na minha vida. Sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Eu tirei super baixo e eu sou soprano, ficou horrível, né? Mas é isso, gente. Lembra dessa música? Pois é, esta música, depois que ele semeou a semente, simplesmente explodiu. Ele era convidado para cantar em tudo quanto é evento. Esses 5.000 foi multiplicado em muitos e muitas e muitas e muitas vezes. Essa música cantava até em terreiro de macumba. Essa música foi cantada na marcha gay. Essa música era cantada nas lojas. Simplesmente porque ele entendeu que a semente que Deus havia dado a ele não era para comer, mas era para plantar. E ele plantou e foi abençoado. Amém, amados? É Deus que dá a semente. Meu irmão, nós temos uma semente. Deus sempre nos dá a semente. Mas o que nós fazemos? Nós pegamos a semente que Deus dá e começamos desesperadamente, agindo, motivados por quem? Por aquele camarada, chamado quem? Mamon. E de forma ansiosa, biruta, de forma avarenta, nós pegamos, começamos a gastar, ou então não, se não pagar, nós vai cortar isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. E o que nós fazemos? Nós estamos comendo a semente. E a oportunidade, o propósito que Deus tinha com aquela semente para nos abençoar, Ele não pode cumpri-lo. Porque em vez de plantar, a gente come. O Senhor deseja que eu e você entendamos esta lei espiritual. Entendamos este princípio da semeadura e colheita. Amados, esta série tem por objetivo curar nossas vidas de todo domínio de Mamon. Você pode dizer amém? Tem o objetivo de nos libertar, queridos. Não é para que, mas o pastor e a pastora está ministrando sobre libertação financeira para entrar dinheiro na igreja. É claro, evidente que isso é uma consequência natural, amados. Mas como a lei da semeadura e colheita é exatamente isso. Se você quer colher financeiramente, você tem que depositar, semear financeiramente. Não tem como. Eu quero colher uma porta de emprego, só semeio oração.
Abençoa, Senhor, abençoa. Abre uma porta de emprego, abre uma porta de emprego, uma porta de emprego, uma porta de emprego, uma porta de emprego, um emprego de uma porta. Ah, pastora, eu tenho tão pouco. Lembra da semente? Semente não é para ser comida. Ah, mas está faltando. Vai faltar mais. Porque lei é lei. E se nós não entendermos, nós não vamos ser abençoados por ela. Mas vamos sim ser penalizados. A viúva, o que o profeta disse? O que você tem? A outra viúva de Sarepta, lá em Elias. Só que essa é em 1 Reis 17. A Bíblia diz que Elias disse para ela: faz um bolo para mim. E ela disse: não tenho nada. Só tenho um punhado de farinha e um bocado de azeite. É só para fazer para mim, eu vou comer. Elias disse: alto lá, espera. Isso aí é uma semente nas suas mãos. Não coma. Primeiro, diga primeiro. Primeiro faze para mim. Elias ali representava o Senhor. Primeiro faze para mim. Depois, diga depois. Depois você faz para você e o seu filho. E a Bíblia diz que assim foi. Ela pegou aquele punhado e ela disse para ele: esse pinguinho é para eu comer e depois morrer. Só que quando nós semeamos, quando nós entregamos a nossa semente a Deus, quando nós plantamos a nossa semente debaixo deste princípio espiritual, da lei da semeadura e da colheita, o milagre acontece. Nós trocamos a nossa miséria pela prosperidade de Deus. E é importante, amados, que nós entendamos isso espiritualmente e não de forma carnal. Se eu e você entendermos esta lei de forma carnal, quem vai ficar sentado na nossa carcunda é o mamon. Mas quando nós entendemos de forma espiritual, como é entender de forma espiritual? Deus não quer me roubar. Deus não quer me tirar nada, mesmo porque tudo que tenho é dele, não é meu. E depois, a Bíblia diz que eu devo dar com alegria. E lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, diz que eu devo honrar ao Senhor. Só honra quem ama. Eu devo honrar a Deus. Eu devo semear no terreno da casa do Senhor. Eu devo semear, por quê? Porque eu amo a Deus. Não é porque estou sendo coagido. E detalhe, coagido, Deus não aceita a minha oferta. Deus precisa aceitar a tua oferta. Só que para Ele aceitar a tua oferta, Ele tem que aceitar teu coração. Não adianta eu dar a oferta aqui com a cabeça assim. Deus sabe que estamos entregando com as mãos, mas não com o coração. E foi isso que aconteceu com Caim. Abel e Caim deram uma oferta a Deus. Só que Deus aceitou a Caim e a sua oferta, mas não aceitou a Abel. Aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou a Caim e a sua oferta. Por quê? Por causa do coração. Amados, a semeadura e colheita é para que nós entendamos de forma espiritual. Todas as vezes que a minha boca ainda é instrumento para me amaldiçoar, significa que eu não entendi de forma espiritual a lei da semeadura e colheita. E esta série é para libertar a tua vida. Porque o que o Senhor deseja, e esses pastores idem, que sua vida seja próspera, meu irmão, em todas as áreas. Amém, queridos? Aleluia. Vamos lá. Qual é a outra regra dessa lei? A semente deve ser semeada com fé e esperança. Amém? 2 Coríntios, capítulo 9, o texto que a gente leu lá. Vamos ler outro versículo. Versículo 7 de 2 Coríntios 9,
Versículos 7 e 8. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Versículo 8. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Eclesiastes, vamos lá para Eclesiastes, capítulo 11, também o texto que a gente já leu. Eclesiastes, capítulo 11, só que agora o versículo 4 e o versículo 5. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Amém, queridos? O Senhor está dizendo na sua palavra que é importante que quando eu semeie, é a terceira regra desta lei, eu devo ter fé. Eu não posso semear sem fé. Eu tenho que ter fé e tenho que ter esperança. A esperança é mais do que esperar. Você espera com convicção de que vai ter. É muito importante. O Senhor está dizendo na sua palavra em Coríntios, o apóstolo Paulo está dizendo que eu devo me determinar a dar com alegria. Por quê? Porque há um Deus poderoso que faz multiplicar a minha semente. Eu preciso crer nisso e esperar que vai acontecer. Em Eclesiastes 11, versículo 4 e 5, o que diz aí a palavra do Senhor, diz que eu não devo ficar olhando as circunstâncias ruins, eu não devo ficar olhando a tempestade, mas eu devo, a despeito disso, semear. Por quê? Porque eu vou certamente colher. Queridos, isso é fé. Eu preciso semear com fé e esperança. O que muitas das vezes acontece conosco? Primeiro, nós semeamos motivados muitas das vezes por ganância e não por fé. Não fazemos por amor, não fazemos com alegria, não queremos e não estamos dispostos a aguardar tempo algum, porque quando temos fé, nós aguardamos o tempo. Por isso devemos semear com fé e esperança, crendo que é o Senhor que vai fazer multiplicar. Há pessoas que depois de semear, nós já ouvimos falar disso muitas vezes, às vezes vem aos nossos ouvidos essas reclamações. Mas pastora, eu fiz isso, fiz aquilo, dei o dízimo, dei oferta, não aconteceu nada. Fé e esperança. Existe um tempo para a semente germinar e dar fruto. Se não aguardarmos o tempo, Jesus Cristo disse em Marcos 4, versículo 26 e versículo 27, que o agricultor, ele semeia a sua semente, ele planta, e o que ele faz? Ele vai descansar, ele não sabe quando ela vai germinar, mas ele tem certeza que ela vai germinar. Por quê? Porque ele plantou. E a palavra de Deus diz, e assegura isso, que aquele que semeia, ele vai colher. Então é fé. Eu preciso crer naquilo que o Senhor me diz, e preciso aprender a esperar.
Queridos, durante toda a nossa vida de cristãos até hoje, Deus já nos pediu algumas coisas. Certa vez Deus pediu para nós um dinheiro que estava na poupança. E quando o Senhor pediu aquele valor, e aquele valor era um valor comprometido. O que é um valor comprometido? Ele estava destinado para um fim. E não era um fim luxuoso, prazeroso, não, era um fim de compromisso. Nós estávamos depositando uma casa de aluguel em Juízo. E durante o período do depósito, Deus nos pediu aquele dinheiro. Não foi, pastor? Quando eu fui falar com o pastor, ele desmaiou da cadeira. Ele disse para mim: mas a gente não pode dar aquele dinheiro. Aquele dinheiro não é nosso. Aquele dinheiro é para pagar a ação em Juízo. Eu disse para ele: não tenho nada a ver com isso. Ele pediu. Ele sabe. E aí eu comecei a orar, pedindo para o Senhor falar com ele. Eu disse: Deus, o Senhor falou comigo, não falou? Ele que é o dono do dinheiro. Então, ele é o chefe da casa. Ele é o cabeça. Então, ele que tem que concordar. E orei para que o Senhor enviasse alguém para falar com ele. E lá na faculdade teológica, certa vez ele estava esperando lá no intervalo da aula, não foi isso, pastor Wilson? Chegou um colega do seminário e começou a conversar com ele, contando um monte de experiências gloriosas sobre dar a Deus. E aí ele contou o dilema dele. E aquele colega que tinha um monte de experiências disse para ele: meu irmão, não retenha, dê. Porque é bênção que vem aí. Deus tem propósito nisso. Lembra dos propósitos? Quando Deus dá uma semente para nós, é para suprir a nossa própria necessidade e para abençoar a outros. E aí ele chegou em casa decidido. Ele disse: amor, nós vamos dar aquele dinheiro. Eu, aleluia! E nós pegamos todo o dinheiro da poupança e depositamos na casa de Deus. Semeamos. Aí você perguntaria: pastora, mas vocês fizeram uma loucura. E aí, como é que ficou quando saiu a ação judicial? Vocês ficaram devendo a casa? Crente não anda de forma injusta e desonesta, amados. O crente verdadeiro, ele tem que viver uma vida de retidão e honestidade. E quando veio a sentença judicial, e nós continuamos depositando depois daquele valor, a gente tirou o valor todinho que tinha, entregamos ao Senhor e fomos depositando como se nada tivesse acontecido. A ação foi julgada e quando foi feito a somatória dos valores que deveríamos pagar, o total daquele valor era menor do que aquilo que nós havíamos depositado depois na poupança. Resumindo, pagamos aquilo que era o nosso compromisso e ainda sobrou dinheiro para fazer festa. Você pode dizer aleluia, irmão? Deus é Deus que faz com que, através da fé, quando eu creio que Ele é que vai dar a semente, que vai multiplicar a semente, quando eu creio e espero, eu obtenho. E não parou por aí. Certa vez, Deus pediu toda a indenização do pastor Wilson. Você está já tremendo na cadeira, né?
Você está achando que eu vou pedir para você alguma coisa? Não vou não. Quem pede é ele, meu filho. E se ele pedir e você não der, você simplesmente está sendo privado de ter uma mudança radical de vida para melhor. É simples assim. E sabe o que aconteceu? O Senhor disse para ele foi mandado embora do emprego, até mesmo para ser pastor integral. Nós estávamos pedindo para isso. Que ele não perdesse os anos de casa, mas que ele fosse mandado embora com todos os direitos, porque ele ia entrar como pastor integral. E ele foi mandado embora. Um dinheiro bom que ele recebeu. E esse dinheiro estava aplicado. Lá vem Deus de novo. Esse Deus é lindo, hein? Te amo, Jesus. Pediu esse dinheiro também. E você vai falar para mim, tá maluca, pastora? Eu sou louquinha por Deus. Ele pegou todo aquele dinheiro. Juntos nós nos ajoelhamos e dizemos para o Senhor: Senhor, é teu. E o Senhor é Deus para nos dar isso e tudo mais que a gente precisa. Pegamos todo o dinheiro e entregamos ao Senhor. E o Senhor disse naquele dia, quando nós estávamos fazendo a oferta, ajoelhados, o Senhor disse: nunca vai faltar para vocês coisa grande nem coisa pequena. Vocês terão em casa, em carro, tudo de bom. Eu ainda morava em casa de aluguel. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando de fé e de tempo para esperar. Você me perguntaria, pastor, após vocês terem dado, vocês saíram da igreja, já na porta estava um carrão esperando com a chave na mão. Olha aqui o novo carro que Deus trouxe. Não. Vocês moravam de aluguel e depois que vocês deram, uma semana depois, vocês conseguiram comprar uma casa? Não. Porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. A convicção de fatos que eu não vejo. Eu não vi nada acontecer depois. Nem eu, nem ele. Mas nós continuamos crendo que quando nós semeamos debaixo da lei da semeadura e colheita, o dono da sementeira, que é Deus, Ele vai fazer produzir fruto a minha semente e vai multiplicar para a glória dele. E foi o que Ele fez. Um dia eu estava sentada lá no outro templo, pastor pregando e eu assentada na cadeira. O Senhor veio para mim, de repente, eu estava assistindo a mensagem. Ele chegou para mim, uma presença extraordinária, e Ele disse: eis que vou dar uma casa para vocês. Aí eu fiquei deslumbrada, não foi nem pelo que Ele disse que Ele ia me dar, mas pela presença dEle numa hora que eu não estava nem pensando em casa. Eu estava assistindo a palavra. E Ele veio de forma linda e disse: eis que vou dar uma casa para vocês. E eu comecei a chorar e disse: Senhor, eu tenho pedido sim para o Senhor, mas eu não estava nem pensando nisso agora, eu estava prestando culto. Ele disse: eu sei, mas eu sei que vocês precisam e vocês vão ter o melhor. E eu continuei crendo. Falei para o pastor, isso aconteceu e depois de uma semana aconteceu a casa? Também não. Continuamos orando. Continuamos crendo. Continuamos esperando. E no dia que estava tudo pronto, Deus nos deu de forma milagrosa, abençoada, sem ficarmos endividados, sem passarmos nenhum tipo de situação embaraçosa, ou fazermos cambalacho, ou querermos ostentar. Oxe, Deus nos deu uma casa própria, com tudo que eu havia pedido e sonhado.
tudo do bom e do melhor. Deus deu. Carro, sempre deu. Sempre deu. Do bom e do melhor. Lembra que ele disse, nunca vai faltar nada. Porque quando semeamos, amados, debaixo da lei da semeadura e colheita, e entendemos que isto é espiritual, não tem nada de carnal nisto, não tem ninguém com, eu dei na igreja, agora eu vou pôr a mão na cintura e bater o pezinho, e aí Deus, eu dei do meu dinheiro para o Senhor e o Senhor não vai fazer nada, não. É? Do seu? Você não tem nada, meu irmão. Tudo é de Deus. Eu não tenho nada, tudo é dele. Essa atitude é uma atitude carnal, dominada e movida pelo espírito de Mamon. Por isso que Jesus Cristo disse, você não pode me servir e servir a Mamon ao mesmo tempo. Porque ou você vai servir a Deus e desprezar Mamon, ou você obrigatoriamente vai continuar servindo a Mamon e vai me desprezar. Não existe meio termo. Por isso o Senhor deseja que eu e você entendamos este princípio para quê? Para nos libertarmos da escravidão financeira. A libertação financeira, ela esbarra aqui. Eu não posso ser liberto financeiramente se eu não entender este processo. De que existe a semeadura e que existe a fé para esperar o tempo de Deus fazer germinar a semente. E enquanto não vier, pastora, qual é a atitude? Adorar a Deus, continuar sendo fiel, continuar se alegrando, porque foi isso que nós fizemos. Continuamos adorando, continuamos dizendo, é teu, Senhor, louvado seja o teu nome. Aí o diabo vinha e dizia assim, mas vocês vão ficar velhos, ele vai dar as coisas depois que vocês estão velhos, e aí vocês não vão ter saúde para usufruir. Sai para lá, Satanás. Porque o nosso Deus é dono de toda a juventude, de toda a vida. E o Senhor, quando nos faz esperar, lembra de Abraão? Abraão esperou. Mas ele era velho, pastor. Aos 75 anos, Deus falou com ele que ele teria bênção. E aí depois, pastora, deu depois de quanto ele já tinha 75 anos, era um velho. Sabe quanto tempo ele esperou? 25 anos. Pastora, misericórdia. Ele só tinha, gente, 100 anos. Gostou, que mais? Mas ele já era velho. Velho para você. Como diz o pastor, velho é o diabo. Quem serve a Deus, sempre novinho. Sabe o que aconteceu? Com 100 anos, ele gerou um filho. O filho da promessa. Isaac. A Bíblia diz, em Isaac será chamada a tua descendência. Quando passaram-se um tempo, ainda não estava grávida Sara. Sara era uma velha. Já não tinha mais o costume das mulheres. E ainda por cima era estéril. E o Senhor disse, vou dar um filho. Eles creram. A Bíblia diz, ela riu. O Senhor disse, não ri não. Porque tu vai ter um filho, velhona, mas tu vai ficar novinha para ter esse filho, para cuidar dele. Pois ela cuidou dele. Ela teve esse filho. E a Bíblia diz que depois que ela criou Isaac, que Isaac já estava grande, ela morreu. E o velho Abraão? Que velho, gente, era velho nada. Abraão casou de novo, olha aí. Casou com a Quetura. O nome da mulher era Quetura. Casou de novo. E teve uma montoeira de filhos. Excedeu, gente. Vale a pena esperar. Se o diabo está dizendo para você, tu tá velho, tu tá velha, não vai dar. A bênção que você espera, sabe? Essa bênção não vai dar tempo de chegar. Chega pro diabo e faz assim,
Nem ligo para você. Sabe por quê, diabo? Porque o meu Deus é fiel, é o Todo-Poderoso, para me continuar, me deixar com vida e me dar cada vez mais jovialidade, até o momento da sua bênção, aleluia. Esse é o nosso Deus. Então confia, meu irmão, a fé precisa existir na tua semeadura, muda as tuas atitudes, meu irmão. É ranzinza, é murmurão, murmura pra lá, murmura pra cá, fala mal de tudo, prega contra Deus, fica cobrando o Senhor, ó, fecha a boca, só abra pra adorar, e tem atitude, semeie no reino espiritual, e para de ficar olhando, a bênção tem que chegar amanhã, tem que chegar amanhã, tem que chegar amanhã, não, o que tem que chegar sempre na tua vida, é o poder do Espírito Santo, meu irmão, para te ajudar a permanecer firme, aleluia. Mas a outra regra dessa lei é a colheita. A colheita é proporcional ao plantio. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: quem semeia pouco, pouco colherá. Quem semeia com fartura, com abundância colherá. Amém? Não existe mágica. Quem semeia pouco, pouco colherá. E quem vai semear com fartura, vai colher com fartura. Então é importante que eu e você entenda sobre essa questão. A regra tem a ver com quantidade e qualidade. Eu semeio miséria, quero colher fartura. Eu semeio mão fechada, quero colher duas mãos abertas. Eu semeio medo de dar, quero colher muita coragem para receber. Não existe mágica. É importante que eu entenda que a colheita é proporcional ao plantio. Aquilo que eu semear, isso eu vou colher. Lá no livro de Lucas, capítulo 21, olha o que diz lá, versículo de 1 a 4. Lucas 21, versículo de 1 a 4. Jesus Cristo, ele está louvando a atitude de uma viúva que deu a sua oferta. A Bíblia diz que a oferta dela foi a maior de todas. E ela era viúva. Por que, pastora, que foi a maior de todas? Porque ela deu tudo que ela tinha. Muitas das vezes a porção que nós demos, apesar de ser maior do que muitas outras ofertas no recinto, ela não vale muito, porque foi dado como sobra. E aquele que tem apenas um pouquinho, mas aquele pouquinho é o tudo que aquela pessoa tinha, aquela oferta é de qualidade e de quantidade. Então precisamos entender que nesta lei, esta regra também é muito séria. A proporção que eu planto, eu vou colher. Eu preciso escolher as ofertas, escolher a minha semente para plantar de forma sábia, para obter aquilo que o Senhor tem para mim. A Bíblia diz que quando Elias chegou àquela viúva de Sarepta, ela disse: eu tenho só isso. Ele diz: é tudo que você tem? Ela disse: é. Azeite e punhado de farinha. Então me dá esse tudo, porque você vai ter de volta a multiplicação, porque a regra é: a colheita é proporcional ao plantio. A Bíblia diz que aquela viúva, ela não só teve a provisão naquele momento, mas a multiplicação por toda a sua vida em prosperidade na sua casa. Aleluia! Queridos, eu quero ler uma ilustração aqui muito interessante
de alguém até que você pode já ter ouvido falar, que é o Henry Ford. Martha Berry era uma senhora com a visão de ajudar crianças pobres. Ela começou uma escola para crianças pobres. Ela não tinha livros, não tinha local para abrigar as crianças e não tinha dinheiro. Mas ela tinha um sonho. Então ela foi até Henry Ford. Sabe quem é Henry Ford, né? O criador dos carros, né, da Ford. Para pedir uma doação. Henry Ford enfiou a mão no bolso e deu a Martha Berry 10 centavos. A maioria das pessoas ficariam revoltadas. Ele era um multimilionário e tudo o que podia dar era uma moeda de 10 centavos. Martha, porém, tomou aquela moeda de 10 centavos, comprou um pacote de sementes e plantou um jardim. Colheu, vendeu e comprou mais sementes. Depois de 3 ou 4 colheitas, ela tinha dinheiro suficiente para comprar um antigo edifício para as crianças. Ela voltou ao Sr. Ford e disse: olhe o que o seu centavo fez. O homem ficou tão impressionado que doou $1 milhão para a Berry School, que foi a escola que ela criou. Queridos, você pode dizer aleluia? Amados, nós nunca saberemos a velocidade da nossa semente. Você não sabe a velocidade que Deus vai dar à tua pequena semente. Martha Berry pegou aqueles 10 centavos e entendeu que aquilo era uma semente. Literalmente comprou um saco de semente e plantou. Ela não ficou resmungando, dizendo que miséria, que pouco, que horror, que homem mais mão de vaca. Ela pegou aqueles centavos e plantou. E Deus a abençoou. A semente dela teve uma velocidade de milhares. O Senhor deu uma semente para você semear. O Senhor tem dado nas suas mãos sementes, então semeie a sua semente. A outra regra, e para eu encerrar, é a semente, a colheita devem ser repartidas. Queridos, eu já falei isso um pouquinho lá em cima, mas eu quero repetir aqui. A Bíblia diz em Coríntios 9 que nós devemos dar aquilo que nós recebermos. O versículo 9 do capítulo 9 de Coríntios diz assim: como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Versículo 11: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Amados, a outra regra é que a semente e a colheita, elas devem ser repartidas. Deus não dá para ficarmos com ela nas mãos. É para ser depositada e para abençoar outras pessoas. É importante que nós façamos isso. Lembra do propósito que nós falamos lá em cima? Deus nos deu com o propósito de nós repartirmos. E por que isso? Deus quer que nós sejamos canais de bênçãos para a vida de outras pessoas. E depois Ele quer criar em nós um ciclo progressivo de semeadura e ceifa. Ele não quer que pare. Ele quer que continue. Ele quer continuar dando a você. Ele quer que você continue sendo uma terra boa, para Ele continuar plantando, porque você sempre vai semear a semente e Ele vai continuar te abençoando. Aleluia. É um ciclo progressivo de semeadura e ceifa. Ele quer nos dar mais. Diga mais.
Ele quer nos dar mais, queridos. Ele quer dar sempre para que jorre. Não pode parar de jorrar. Tem que continuar jorrando as bênçãos na nossa vida. E a única maneira é que nós repartamos com os outros. Aleluia. Queridos, essas regras são regras irrevogáveis. Não dá para negociarmos. Quando nós entendemos estes princípios e entramos por debaixo desta lei e verdadeiramente entendemos que estas regras regem estas leis, nós somos abençoados. Deus tem bênção para te dar, meu irmão. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar esse negócio de cabeça baixa, de humilhação. Deus quer mudar esse negócio de você ficar esbravejando, de você chorar no canto do quarto, de você se descabelar, de você pegar o olho comprido naquilo que é do outro. Não olhe não, irmão. O que Deus tem para você é único, é o maior, é o melhor, é o tudo, meu irmão. Creia nisso. Eu quero orar com você, mas eu quero que você fique de pé nesta hora. Nós vamos orar.